Bom, e agora falta esclarecer esses sonhos, né? Como é que a gente junta as coisas? Como é que esses casos ou a história dessas pessoas tem a ver com a sexualidade, o masculino e o feminino? No primeiro caso, Teodoro teve uma mãe, teve uma figura de mãe que ele não sente que tenha sido acolhedora e todas essas coisas que a gente associa à função materna, protetora, cuidadora. Por outro lado, a indicação do sonho é que essa figura materna, a figura materna importante na abertura dos sonhos dele, a figura feminina importante, na abertura dos sonhos dele, a figura materna, foi uma figura super protetora. Como é que a gente sabe disso? Porque ela impede que ele abra os portões, do mundo interno, que ele abra os portões do contato com o inconsciente, que é o que vai fazer com que ele possa se integrar, se assumir, se lançar na vida, buscar os interesses e necessidades dele. Então, o que acontece com o Teodoro? O Teodoro fica com, não vinha nem de pai nem de mãe, o elemento feminino, o elemento da sensibilidade, da intuição, não é? E o da continência e proteção veio superposto, veio em superproteção. Então, ao mesmo tempo que ele tinha pouco contato com afago, com prazer de toque, isso não era uma coisa simples para ele, isso deixava ele muito retraído, ressabiado, ou se vocês quiserem usar um termo que entrou na linguagem corrente, fóbico. Por outro lado, a figura masculina ou a função que seria associada ao pai, limite, não, é cortada num determinado momento da etapa da vida. Então, ele fica um pouco perdido, tanto em termos de proteção, quanto em termos de limite. O que acontece na organização do erotismo do Teodoro? Ele desconhece o prazer dele, ele é muito desconfortável com o que ele gosta, ele não sabe o que ele gosta, o que ele quer, e ele não sabe como abordar e como ir atrás do que ele gosta e do que ele quer. Falta a ele conseguir articular a combatividade dele, a assertividade dele, coisas que ele começou a fazer pela escolha profissional dele, onde ele inclui o estético, onde ele vai colocando um pouco do que ele gosta, do que ele quer, para ele começar a se perceber desse lugar também. Não é? Isso provavelmente vai fazer com que ele fique mais à vontade para experimentar a sexualidade e o tipo de forma que ele tem prazer, para então buscar os parceiros que interessem a ele, sem precisar fugir cada vez que essa cena temida, que é a cena do prazer, aparece. Né? E no segundo caso, do Tony, é um pouco diferente, mas a gente chega na mesma temática. Porque para o Tony, os modelos sensíveis, intuitivos de feminino também foram muito empobrecidos. Não vinham nem do pai, nem da mãe. Mas o Tony não tinha nenhuma dificuldade com não, com limite, não é? Ele foi muito saudável no sentido de ter uma combatividade em dia para buscar o que ele queria, para buscar saídas para a vida dele, porque com a chegada da energia sexual as coisas ficaram muito difíceis para ele. Ele não se sentia acolhido para falar de como ele estava, do que ele gostava, e de como ele queria experimentar, e como ele sentia que precisava experimentar a sexualidade dele. Mas ele teve energia, ele tinha confiança, estima para buscar caminhos. A dificuldade está em resolver alguns aspectos que têm a ver com a relação com o pai. E, sobretudo, a grande dificuldade estava num segredo. Não estava na falta de feminino ou masculino, mas estava num segredo que fazia com que ele não conseguisse se assumir para ir para o mundo buscar o que ele queria. Não é? Então, você veja bem, a dificuldade, o incômodo, a queixa ou a angústia não tinha a ver com a orientação dele. Teve lá atrás porque ele não foi capaz de usufruir da sexualidade, da energia dele do jeito que o corpo pedia. Não é? Mas a dificuldade dele teve muito mais em ele poder articular
a sensibilidade dele e a combatividade dele para ele descobrir o caminho, para ele descobrir a arte que ele queria fazer. E foi isso que ele veio fazendo nos últimos anos. A terapia ajuda a gente nesse momento, nesse caso, a descobrir como agora ainda existe uma angústia que não está resolvida, que tem a ver, que é repetida de alguma forma nessa relação e que atualiza, a gente chama ou repete, algo na relação com o pai que não está bem esclarecido. Mas ele consegue organizar as energias femininas e masculinas para buscar um caminho saudável, criativo na vida. Então, vejam bem, são casos diferentes, não são iguais, ninguém é igual. Mas são dois exemplos em que a gente está falando de pessoas que não têm a orientação, a gente está falando de meninos que não tiveram a orientação esperada pelos pais e pela comunidade onde eles estavam, mas isso não era o principal problema deles. São dois casos em que havia angústia, haviam coisas que eles não tinham conhecimento sobre eles, que precisavam ser equilibradas, acertadas, conhecidas, trazidas à tona. Tinham a ver sim com o desenvolvimento da identidade sexual deles, no sentido de quem eles são, o que eu vou fazer, como eu vou colocar o meu masculino e o meu feminino na vida para buscar o que eu quero. Mas não tinha exatamente a ver com orientação sexual. E todos dois têm uma orientação homossexual. Isso são dois exemplos que eu quero trazer para começar a nossa conversa de como feminino e masculino são duas coisas complexas, são dois aspectos complexos com muitos graus que definem uma personalidade com escolhas, dentre elas sexuais, para uma vida saudável. Terminamos esse primeiro bloco, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comentem, deem sugestões, façam críticas. Deixem o polegar, esperamos vocês para a próxima.